Nono período, voltei, olha só, fui lá pegar o meu café, voltei correndo para uma aula mais curtinha, mas que fecha mais um ponto da nossa matéria. Meu copo de café, ó, olha o nome que tá aqui, Mirtes, nome da minha mãe, que também é o nome do DA de Arcos, né? O nome da primeira advogada brasileira. O café tá uma delícia, parece aquele café que tem na faculdade, que eu tanto gosto, e isso acompanha nosso estudo há tanto tempo. Olha só, voltando para a discussão de mais um ponto clássico na matéria contrato administrativo. Estamos falando agora das garantias contratuais. Quem gosta de garantia, quem gosta de direito privado, sabe que é muito comum em todo contrato ter uma certa garantia, um valor que é pago em virtude do descumprimento, um fiador que vai garantir a execução daquele contrato. Se você vai, por exemplo, fazer um contrato de locação, normalmente é pedido o quê? Uma garantia, que caso a pessoa não pague o aluguel, o dono do imóvel não fique sem nada. Então é natural pensar em garantias de contratos. Só que agora estamos falando dos contratos administrativos. E aí, a primeira grande questão é: os contratos administrativos possuem garantia? E aqui entra uma situação importantíssima. Devem ter garantia para a proteção do interesse da coletividade, pois a administração pública é que paga por esses contratos. E se o particular não cumprir o contrato? A coletividade, o povo, o verdadeiro detentor do poder ficaria sem nada? De forma alguma. Por isso, estabelecemos garantias contratuais. A primeira pergunta, e meu café está quente, é a seguinte: qual é o valor ou qual é o tamanho desta garantia? Se você já observou o slide, está lá: garantias do contrato administrativo. Não pode ser superior a 5% do valor do contrato. Esta é a regra prevista na Lei 8.666. Olha, aqui estamos diante de um ato discricionário por parte da administração pública. É ela que vai escolher o tamanho da garantia. Essa garantia pode ser de 1% do valor do contrato, 2% do valor do contrato, 3% do valor do contrato. Note, é uma escolha da administração pública. Porém, essa escolha possui um limite, porque é até 5% do valor do contrato. É o limite que a administração pública pode escolher. Acima disso, em regra, não será possível. Pode ser que talvez a Cristiane, que trabalha com esse assunto, a Viviane me pergunte assim: poxa, Rafael, achei estranho. O Valber falou, Rafael, mas só 5%? Pessoal, quando você exige uma garantia muito grande de um contrato administrativo, você está inviabilizando a disputa de muitas pessoas. E qual é a ideia da licitação? Abrir o leque de pessoas a participar. Quanto mais pessoas participando, melhor. Se você colocasse um valor, uma garantia muito alta, talvez poucas pessoas pudessem participar e essa licitação ficasse sempre viciada. Mas, atendendo essa ideia e atendendo a ideia de proteção do cumprimento desse contrato, a legislação fixou o quê? Fixou um limite. Um limite de quanto? De até 5% do valor do contrato. Isso costuma chocar os alunos, porque todo mundo acha muito pouco, mas as provas vão lá perguntar, em regra, qual é o valor da garantia dos contratos administrativos? Está lá no slide, ó, não dá para errar. Em regra, o valor é de 5%. Não pode ultrapassar 5% do valor do contrato. Bom, como você já está observando, estamos diante também da possibilidade da existência de uma exceção. Vai uma brincadeira aqui para vocês. No relatório de correção da segunda fase da prova da OAB, a palavra que mais apresenta erro de português é a palavra exceção. Então, cuidado na hora de escrever essa palavra. Parece fácil, mas muita gente acaba errando qual é a forma que se escreve exceção corretamente. Então, vamos lá. Qual é a exceção? Primeira coisa que você vai lembrar. A exceção permite que este valor seja aumentado. E a primeira coisa que eu quero que você anote
A primeira coisa que eu quero que você note é de quanto será este aumento. Se a regra geral é até 5% do valor do contrato, a exceção permite a ampliação deste valor de 5 para 10% do valor do contrato. Então, note, o que é excepcional? Cobrar uma garantia até 10% do valor do contrato. Quem escolhe o tamanho do valor do contrato na possibilidade da exceção continua sendo a administração pública. É como se a legislação dissesse: administração, neste tipo de contrato ou nessa situação peculiar que caracteriza a exceção, você pode ultrapassar os 5% e chegar aos 10%. Mas se a administração pública quiser colocar 6, ela pode? Pode. Se quiser colocar 7, ela pode? Também pode. Se for 8, pode. Lembre, é até 10% do valor do contrato. Bom, resta a seguinte pergunta: quais são as exceções, então? Em que tipo de situação podemos ultrapassar os 5% e chegar nos 10%? Acompanhe comigo. Todas as situações estão previstas aqui no seu slide. Então, ó, com muita atenção. Primeira hipótese, onde você pode ultrapassar os 5%. Muito coerente. Quando estivermos diante de obras de grande vulto. O que é uma obra de grande vulto? No português, na linguagem comum, obra de grande vulto é uma obra gigantesca. Olha, é uma obra tão grande e é tão arriscado em virtude do tamanho que a administração pública pode superar aqueles 5%, aumentando o valor da garantia. Então, essa garantia em obras de grande vulto pode superar os 5% e chegar até 10%. Só que existe uma manha. Qual é a manha? Entender o que a Lei 8666 entende sobre a expressão obra de grande vulto. Então, ó, você para a aula agora e faz o seguinte teste. Abra no artigo 6º da Lei 8666, artigo 6º. No artigo 6º, a própria Lei Geral de Licitações e Contratos define uma série de institutos, inclusive o que a lei considera uma obra de grande vulto. E é muito fácil. E aí fica um teste para vocês. Olha, que nós do direito não sabemos fazer conta. Obra de grande vulto é 25 vezes o valor da concorrência para obras e serviços de engenharia. Então você vai pegar, lembra dos valores da concorrência? Você vai pegar o valor máximo da concorrência e multiplicar por 25. Cuidado, na hora que você estiver fazendo exercícios, alguns exercícios estão com os valores antigos. Lembre sempre que os valores foram atualizados. Então, o que seria hoje uma obra de grande vulto? Seria 25 vezes o valor da concorrência para obras e serviços de engenharia. Este valor, fazendo essa conta, 25, daria 82.500.000 reais. Então, acima deste valor, é considerado uma obra de grande vulto. Para obras de grande vulto, é possível ampliar o valor da garantia. Note sempre isso. Ó, estou saindo da sua frente, vou tomar um gole de café. E você vai lembrar que no artigo 6º, inciso 5º da Lei 8666 tem a definição do que seria uma obra de grande vulto. Obra de grande vulto, isso serve para toda a parte das matérias, é 25 vezes o valor máximo da concorrência. Com valores atuais, 82,5 milhões. Tudo bem? Próxima hipótese. Então, ó, essa é a exceção para obras de grande vulto. Próxima hipótese. Para obras ou contratos que envolvam alta complexidade. Alta complexidade significa uma alta dificuldade.
Quando tem uma alta dificuldade na realização desse contrato, o risco dele não ser cumprido é maior. Se o risco desse contrato não ser cumprido é maior, óbvio que o legislador iria permitir o quê? Um aumento na garantia. Para quê? Proteção do interesse público. Isso você já sabe, é intuitivo. Se você vai emprestar dinheiro para o Stênio, você vai cobrar um juro pequenininho, porque o Stênio tem como pagar. Agora, se você vai emprestar dinheiro para mim, você tem que aumentar o juro, ou você tem que pedir uma garantia maior, porque o risco de inadimplência é grande. E confira comigo, aqui estou falando de alta complexidade, um alto risco desse contrato não conseguir ser executado. Se este contrato não conseguir ser executado, o interesse público fica na mão, em déficit caindo. Isso não é interessante. Então, o que você faz? Você aumenta o valor da garantia. Então, recapitulando comigo, quando que pode ultrapassar os 5% do valor do contrato? Primeira hipótese, diante de obras de grande vulto. Segunda hipótese, quando o contrato envolve alta complexidade. E, por fim, existe mais uma possibilidade, que é quando estivermos diante de riscos financeiros consideráveis para a administração pública. Imagine que a administração pública esteja diante de um contrato que, caso não seja cumprido, pode afetar a finança pública, afeta como a administração pública irá sobreviver. Nesse caso, para diminuir os problemas para a administração pública, ou seja, em outras palavras, diminuir os problemas, os riscos, as incertezas para a coletividade, a legislação autoriza o quê? Aumentar o valor da garantia. Então é fácil. Basta você pensar da seguinte forma. Cadê a Gabriela? Gabriela, para você, o que tem que acontecer? Supera os 5%, extrapola os 5% quando estivermos diante de obras de grande vulto, quando os contratos envolvam alta complexidade ou apresentem riscos financeiros consideráveis para a administração pública. Fora essas três hipóteses, o ato continua sendo discricionário, mas o limite é de 5%. Diante dessas hipóteses, o limite é ampliado. Não significa que será de 10%, mas é ampliado para 10%. Dentro do tema garantia, esta é apenas a primeira parte. Agora vamos para uma segunda parte do tema garantias do contrato administrativo. Essa parte apresenta uma diferença, pois em todos os momentos estou falando assim: quem escolhe até onde vai é a administração pública. A administração pública faz uma opção entre isso e aquilo. Agora, é uma das poucas vezes no direito administrativo onde o administrado poderá fazer opção dentro de um contrato administrativo. E é exatamente por isso que essa matéria causa um grande fascínio, não só pelas provas que cobram a exaustão essa situação, mas também para quem está advogando. Note que escolher o melhor caminho é função do advogado que presta uma orientação para as pessoas. Não entendo por que a pessoa forma e quer só trabalhar no direito privado, sendo que o direito público é gigante no Brasil. A maioria das ações propostas envolvem questionamentos do Estado, do próprio direito público. Então, isso é super relevante para a advocacia e para concurso. Acompanhe comigo no próximo slide. Estou falando exatamente do artigo 56 da Lei 8.666. De novo, é aquela hora em onde você para a aula e faz a leitura da legislação, porém, mais especificamente, do parágrafo 1º do artigo 56. Pois, note o seguinte, diz assim: caberá ao contratado optar. Olha o que eu disse, das poucas vezes onde o contratado, o administrado, poderá fazer escolhas dentro do contrato administrativo. Pois o texto do parágrafo 1º do artigo 56 caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Preste muita atenção. Quem escolhe o tamanho da garantia é a administração pública, que em regra pode ser de até 5%.
Nas exceções que te apresentei, este valor pode chegar a 10%. No entanto, a forma como essa garantia será apresentada é uma opção de quem? Do contratado, do particular, de quem está fora da administração pública. Olhe como isso é diferente. E aqui você tem que entender o seguinte: qual é o melhor caminho para quem? Para o contratado. Acompanhe comigo as possibilidades. A legislação vai trazer, e faço um resumo para vocês. Existe a possibilidade de ofertar essa garantia em dinheiro. Você faz um depósito, calção do valor do contrato. E aí, tem gente que já está me olhando estranho. Fazer garantia em dinheiro? Eu concordo com esse sentimento de quem está falando que dinheiro não seria uma das melhores opções. Porém, antes de discutir sobre isso, eu gostaria que vocês, tipo a Sara, prestassem muita atenção nas opções. Primeira opção, dinheiro. Segunda opção, títulos da dívida pública. Terceira opção, um seguro garantia. E a quarta opção, uma fiança bancária. Note o seguinte: dinheiro depositado não cumpriu o contrato, a administração pública levanta imediatamente. Pô, bom para a administração pública que seja em dinheiro. Talvez não muito produtivo para o administrado. Imagina você prestando consultoria para uma empresa e falar que muito do capital de giro dessa empresa tem que ficar empenhado nessa garantia, parado para servir de garantia. Você está tirando o capital de giro da empresa. Esse dinheiro poderia estar sendo investido em outra coisa, tendo rendimentos, fazendo outras obras, tomando seu curso natural. Logo, dinheiro é uma possibilidade, mas em contratos grandes normalmente não é muito utilizado, exatamente porque você pode dar aplicações diversas para o dinheiro. Note como isso é uma questão comercial. Depois, sempre que você tem um seguro garantia e uma fiança bancária, é ótimo para a administração pública, pois ela tem certeza de recebimento. Eu não sei se vocês sabem, mas banco, quando faz um negócio com você, também faz um seguro do negócio que ele fez. Então, diante de uma fiança bancária, a administração pública não corre risco nenhum. Todo banco é segurado pelo Instituto de Resseguros do Brasil, que é um seguro do seguro, é uma garantia da garantia. Então, uma coisa é certa, o banco pode até quebrar, mas a administração pública irá receber. Por isso que ela aceita essa possibilidade. Da mesma forma que nós temos um seguro garantia. As seguradoras apresentam uma solidez onde a administração pública confia que no momento de crise, de inadimplência, ela terá capital para pagar. E você sabe disso. Quando você bate o carro, você vai perguntar para outra parte: você tem seguro? E se a outra parte fala assim: tenho, você fica feliz. Por quê? Se ela não tivesse, talvez você ganhasse a ação, mas não recebesse. Mas como ela tem um seguro, você sabe que você está garantido, que você vai receber. Então, memorizar as hipóteses é muito simples. Dinheiro, banco, fiança bancária, ou um seguro, ou títulos da dívida pública. Pessoal, é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Por que título da dívida pública tem que ser aceito? Primeiro, pela previsão legal. Segundo, porque esse título é a dívida que o próprio Estado tem. Ele afirma que vai pagar. Se ele vai pagar, ele também tem que aceitar isso como uma forma de pagamento. Então, imagine o seguinte. Imagine que é uma obra gigantesca e os 5% como regra significam R$ 1 milhão. Imagina você fazer um seguro garantia de 1 milhão ou uma fiança bancária de 1 milhão. O banco vai te cobrar, a seguradora vai te cobrar e você estaria perdendo dinheiro para ofertar o quê? Essa garantia. Deixar 1 milhão parado, praticamente uma insanidade. O que você faz? Você, advogado, vai sugerir à pessoa que tem que apresentar a garantia que compre títulos da dívida pública. Como assim? Olha um exemplo de título da dívida pública. O Estado é condenado a me pagar. E você sabe que o Estado paga por meio dos chamados precatórios, previstos no artigo 100 da Constituição Federal.
Precatório nada mais é do que uma fila de pagamento. Você não tem o direito a receber imediatamente quando você é portador de um precatório. A única garantia que você tem é que ninguém vai furar a sua fila. Então existe uma ordem de pagamento e todo ano a administração pública separa um valor para pagar um pouquinho dos precatórios. Então imagina que hoje eu tenho R$ 1 milhão em precatórios. Só que eu só vou receber isso daqui 20, 30 anos. Pô, olha, eu não estou afim de deixar nada para os meus herdeiros. Se alguém me oferecer 200 mil, é possível que eu transfira esse título, ó, meu precatório, para uma outra pessoa. Então, a pessoa que tinha que oferecer 1 milhão em garantia, vai no mercado e compra o meu precatório. Por quanto? Por 200 mil. Uma vez comprado por 200 mil, ele entrega como garantia desse contrato administrativo. Ele pagou 200 mil, mas vai servir como garantia de 1 milhão. Acontece que esse contrato vai ser cumprido, bacana, terminou o contrato, você cumpriu tudo, você pode fazer o quê? Levantar a garantia. Quando você levantar esse precatório daqui a 5, 10 anos, por exemplo, ele estará mais próximo do momento de ser recebido. Logo, o valor dele de mercado subiu. O valor nominal continua sendo de 1 milhão. Mas esse negócio que você comprou por 200 mil, com certeza hoje vai estar valendo 500, 600, 700, porque estará mais próximo de ser recebido. Note que você cumpre o requisito da lei com um belo de um investimento e no final desse contrato ainda, você levanta o seu título. Esta é uma sugestão muito interessante. Existem pessoas hoje que só trabalham com compra e venda de precatórios ou créditos tributários e assim por diante. Então, talvez a melhor indicação que você possa sugerir para o seu cliente é trabalhar com títulos da dívida pública. E ó, para fechar a aula de agora, eu quero que você lembre o seguinte: dos poucos momentos onde o administrado pode escolher. E ele escolhe o quê? Como a garantia será ofertada. E estas são as possibilidades. As provas adoram cobrar esta possibilidade. E eu encerro a aula de hoje. Eu encerro o contrato administrativo em relação à sua garantia, mostrando mais uma vez essas 4 possibilidades. Se isso ficou memorizado, se o artigo 56 foi internalizado por você, podemos encerrar a parte de hoje e já entrar com tudo na essência dos contratos administrativos, que faremos isso quando? Na próxima aula. Por isso, estarei aqui esperando por vocês. Até mais!